Então, Pode começar o webinar. Obrigada. Devem estar a ouvir, conseguem-me ouvir bem? Então vamos dar então início. Cabe-me a mim dar o início a este webinário. Eu cumprimento já em primeiro lugar, quero cumprimentar a enfermeira Irene Cerejeira, a presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, e naturalmente também os outros elementos da mesa, a enfermeira Alexandrina Cardoso e o enfermeiro José Portugal. Cumprimento também especial à enfermeira Ana Fonseca, presidente do Conselho de Enfermagem, ao nosso moderador, o enfermeiro António Picon, e também aos nossos palestrantes, a enfermeira Andreia Soares e o enfermeiro Bruno Rito. E, naturalmente, cumprimentar todos os colegas que nos estão a assistir. Em primeiro lugar, agradecer à mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica o amável convite que me fizeram para estar aqui presente nesta comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. É com imensa honra que aqui estou enquanto vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Neste dia especial, quero também agradecer a todos os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica e dizer que, mais do que nunca, o trabalho e esforço de todos são fundamentais. Esta pandemia veio alterar totalmente a forma como estamos no mundo e no que diz respeito à enfermagem e, em particular, à enfermagem de saúde materna e obstétrica, a crise pandémica lançou-nos desafios exigentes. A gravidez e o parto são acontecimentos muito especiais na vida de uma mulher, mas a incerteza, o medo e a ansiedade estão a condicionar um momento naturalmente feliz. Por isso, o papel dos profissionais de saúde e, em particular, dos enfermeiros especialistas é de extrema importância para apaziguar a ansiedade das futuras mães, principalmente as mães de primeira viagem. É com total consciência da importância dos enfermeiros que apostamos na sua permanente valorização técnica e científica, mas isto só poderá acontecer através do desenvolvimento de competências, do ensino, da investigação e da formação profissional em enfermagem. Só assim conseguiremos fazer a diferença. A celebração deste dia tem como objetivo divulgar, promover e dar visibilidade às competências dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, quer ao nível do seguimento da gravidez, das consultas pré-natais, do parto normal e do pós-parto. A webinar desta noite, dedicada à temática Mobilidade e Verticalidade, contributos para uma experiência positiva do parto, é mais um passo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos enfermeiros. Para finalizar, gostaria de vos dizer que Portugal conhece hoje, melhor do que nunca, o papel central dos enfermeiros. Depois de algumas dúvidas ou distrações, os portugueses têm hoje um profundo sentido de gratidão para com os enfermeiros. Dir-me-ão, não basta, é verdade, mas é essa gratidão que deve mover o nosso combate. É essa gratidão que deve ser o motor da nossa inquietude. Estar à altura da saúde dos portugueses é não nos conformarmos, é exigirmos que o mérito seja valorizado e que a nossa carreira não seja a soma de pequenos nadas. Os últimos 14 meses foram testemunha do profissionalismo, altruísmo e coragem dos enfermeiros portugueses. As dificuldades que o setor da saúde enfrentou e vai continuar a enfrentar são, sem qualquer margem para dúvida, um certificado de excelência para os enfermeiros. Quando tomamos posse há 5 anos, assumimos um compromisso: caminhar sem medo para defender a segurança e a qualidade dos cuidados, proteger a dignidade da profissão e garantir que estaríamos, sem hesitações, onde sempre tivemos, ao lado das pessoas, dos doentes, das famílias e de todos aqueles que precisam de nós. Não foi um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas fizemo-lo para acabar com o vírus do medo, do silêncio, da perseguição e da cobardia. Fizemo-lo pelos enfermeiros porque temos a certeza que é esta a viagem que importa, a de ajudar a construir, sem falsos consensos ou silêncios hipócritas,
um sistema que não deixa ninguém sozinho. O desafio é nosso, sim, é da vossa ordem profissional, mas é também de todos e de cada um de vós. Há um combate que tem que ser travado todos os dias, individualmente, no respeito por aquilo que consideram ser o justo, o correto, o digno. Podem sempre contar com a vossa ordem. Nunca se esqueçam que o nosso lema é ninguém está sozinho. Muito obrigado pela vossa dedicação e participação. Obrigado. E vou passar a palavra à enfermeira Ana Fonseca. Obrigada. Muito boa noite a todos. Um cumprimento ao Sr. Vice-Presidente, enfermeiro Luís Barreira, aos membros da mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, a enfermeira Irene, Presidente, a enfermeira Alexandrina e o enfermeiro Portugal. Dizer-vos que é com muito gosto que, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, participo na sessão de abertura deste webinar, que, como o enfermeiro Luís já frisou, se dedica à temática mobilidade e verticalidade, contributos para uma experiência positiva do parto. O agradecimento à mesa do colégio por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo deste mandato e pela iniciativa de hoje promover esta sessão tão importante neste que é o vosso dia, o Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. E por isso, também os meus sinceros parabéns a todos os participantes, que suponho que serão todos ou quase todos especialistas nesta área, e uma salva de palmas para todos vós, com um agradecimento pelo trabalho que desenvolvem diariamente nos vossos locais de trabalho. Obrigada também ao Sr. Moderador, o enfermeiro António Picon, aos dois palestrantes, a enfermeira Andreia Soares e o enfermeiro Bruno Rito, que vão partilhar connosco os saberes e promoverão, desse modo, o enriquecimento de todos quando se irão participar nesta sessão. Quero ainda agradecer a todos os colegas que estão a participar neste evento e que diariamente trabalham nesta área do exercício profissional. Também o meu habitual agradecimento à Tatiana e à Sofia, que estão nos bastidores e nos ajudam a concretizar estas iniciativas que temos vindo a desenvolver com a particular incidência desde março de 2020 e que tem sido uma forma, como o enfermeiro Luís frisou, de nos mantermos próximos e de conseguirmos partilhar os saberes, as nossas experiências, também em algumas sessões, algumas das incertezas, angústias que vamos vivendo. Bem-ajam cada um de vós por terem iniciativas, empreenderem estratégias que contribuem para experiências positivas do parto, e esta questão não vou atrever a falar porque pouco ou nada sei do assunto, mas a questão da promoção da mobilidade e a verticalidade, estou em crer que é uma das iniciativas, são estratégias que realmente contribuem para experiências mais positivas e permitem partos mais humanizados, menos medicalizados, e assim permitem-nos também obter ganhos em saúde, o que é sempre uma mais-valia. A noite de hoje será sem dúvida uma excelente forma de celebrar o Dia Internacional do Enfermeiro Especialista nesta área, e queria voltar a frisar que contem sempre connosco para o desenvolvimento e valorização da profissão e dos enfermeiros, frisando que ninguém está sozinho. Muito obrigada e uma excelente noite de trabalho. Maria Alexandrina? Enfermeira Irene. Muito boa noite. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sr. Enfermeiro Luís Barreira. Muito obrigada, Sra. Enfermeira Ana Fonseca, Presidente do Conselho da Enfermagem. Obrigada a Tatiana e obrigada à Sofia por todo o apoio. E agora, exatamente, vou dirigir-me aos anfitriões, que são os nossos estimados ESMOs. Parabéns! Hoje, dia 5 de maio, comemoramos o Dia Internacional do ESMO. Hoje é o nosso dia. Vamos celebrar. Também a ICM se associa todos os anos a esta efeméride e para este ano escolheu como lema o investimento em midwives, na educação, na regulação e no ambiente de trabalho. Em Portugal não temos midwives, temos os ESMOs.
Assim, para as comemorações deste ano, a mesa decidiu tomar o lema Investir nos ESMO, tornando o trabalho de parto como um evento crítico de transição. De facto, é consensual que os ESMOs e o ambiente em torno do parto têm um efeito significativo na progressão do trabalho de parto e na experiência desse mesmo trabalho de parto relativamente às mulheres. A assistência prestada pelos ESMOs influencia muito a experiência do parto, porque permite que cada mulher abrace a vivência do seu parto de forma ativa, na busca do direito e da oportunidade a uma experiência positiva. Acreditamos que o nosso tempo é agora, por isso vamos celebrar, vamos demonstrar e impulsionar a mobilidade e verticalidade durante o trabalho de parto e parto, identificando os contributos para uma experiência positiva para o parto. Que começa então a nossa festa com a mensagem para todos nós de algumas protagonistas com o esmo da sua vida. Eu e o Simão estamos aqui para falar ou para homenagear aquelas que são as esmos da nossa vida. Estou aqui para falar sobre a minha experiência durante o trabalho de parto, com a presença de duas enfermeiras
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os ESMOs hoje. Hoje é o nosso dia. Vocês fazem a diferença no dia a dia neste país, todos os dias. Em segundo lugar, cumprimentar também ao enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, e a enfermeira Ana Fonseca, do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Diretivo, por estarem aqui presentes connosco neste dia, que é o nosso dia. Um cumprimento especial à enfermeira Irene Cerejeira, que foi a que me convidou para fazer de moderador neste webinar, hoje no nosso dia, e aos restantes colegas da mesa do colégio, o enfermeiro José Portugal e a Alexandrina Cardoso. Bem, vamos dar início agora aos dois palestrantes que temos hoje e vamos começar o nosso webinar Mobilidade e Verticalidade, contribuições para uma experiência de parto positivo. Este tema é muito importante e tem-se vindo a desenvolver nos últimos anos nas nossas maternidades. Há uma série de questões que hoje à noite espero que os nossos colegas e todos nós possamos contribuir para esclarecer. Desde já, é uma questão cultural, todo o que tem vindo a evoluir é a experiência das mães, das parturientes, das grávidas, nas nossas maternidades, em função de como querem ter seus filhos nestes últimos anos. Existe a questão de que a mãe tinha que chegar e parir deitada numa marquesa. Isso já não é bem assim, tem vindo a desenvolver nos últimos anos muito pelo nosso contributo, várias experiências e várias abordagens de que a mulher já não tem que parir numa marquesa. Pode se levantar, pode deambular, pode parir de pé, e esse mito, esse conceito que muitas vezes é passado nos meios de comunicação ou na sociedade, tem servido a desconstruir nos últimos anos. Desde já, também esclarecer, e os nossos palestrantes irão fazer isso, sobre a importância da mobilidade e da verticalidade no trabalho de parto, tanto na fase ativa do trabalho de parto como no período expulsivo. Os ganhos que isto dá, as cesarianas que nós evitamos, se diminui ou não a dor, se uma mulher se pode levantar mesmo com uma epidural ou não, e este tipo de questões que durante a noite acho que devem de ser resolvidas e esclarecidas aqui entre todos nós. Também uma questão importante é se e quero enfocar isto também na vertente das dotações seguras, se os ESMOs são suficientes neste instante nas salas de parto para este tipo de práticas essenciais que têm vindo a evoluir nas salas de parto. Sabemos que estas mulheres precisam de muito apoio do ESMO. Os recursos humanos têm sido poucos, mas temos feito a diferença com o nosso esforço e dedicação. Quero também deixar isto para vocês refletirem durante a noite, se com as dotações ou com a quantidade de ESMO que existem atualmente se consegue fazer o melhor neste tipo de situações. Vou dar já a palavra à enfermeira Andrea Soares, que é uma ESMO que trabalha no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, que nos vai falar da perspectiva da verticalidade e mobilidade na fase do trabalho de parto. Boa noite, Andrea. Olá, muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, todos os presentes, representantes da Ordem dos Enfermeiros, da pessoa da enfermeira Ana Fonseca e do enfermeiro Luís Barreira, também da parte do Colégio de Saúde Materna e Obstétrica, a enfermeira Irene Cerejeira, a enfermeira Alexandrina Cardoso, o enfermeiro Luís Portugal e o enfermeiro António Picon como moderador, então, do webinar desta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de partilhar convosco também um suporte que tenho, também para dar aqui volta à nossa conversa e nos acompanhando, se calhar, aquilo que nós queremos hoje transmitir. Em primeiro lugar, gostaria de apenas estou muito grata por estar aqui hoje, por estar também a homenagear todos os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica que trabalham em Portugal. Nós somos uma profissão que é ciência e como ciência que é, exige um desenvolvimento constante. E eu estou certa que todos hoje que aqui estamos, esforçamos muito no nosso dia-a-dia profissional por oferecer aos casais que estão sob o nosso cuidado aquilo que melhor temos nas diferentes fases que os encontramos, seja na gravidez, seja no parto, seja na assistência ao pós-parto.
A temática que hoje nos calha, a mim e ao enfermeiro Bruno, desenvolver um bocadinho, eu acho que tanto eu como ele, nós temos muito apreço por isto, também porque desenvolvemos algum conhecimento também do domínio experiencial, para além daquele conhecimento científico que também vamos tentar transmitir-vos hoje. E também será importante dizer que eu não venho aqui em nome individual, portanto, eu falo também em nome de uma equipa, e a minha equipa, da qual eu tenho muito orgulho de pertencer, trabalha estas questões da verticalidade e do posicionamento no segundo estadio de trabalho de parto todos os dias. Portanto, nós fazemos-lo com muito amor e a maneira como falamos disto, eu acho que também se vai notar e eu espero de alguma forma corresponder às expectativas que têm para estar cá hoje e para podermos discutir um bocadinho sobre este assunto. Vou começar então por partilhar a minha apresentação convosco, embora não sei se já estão a ver. Eu tenho aqui o ficheiro a carregar. Temos algumas imagens para vos mostrar. Espero dar as respostas que o enfermeiro António falou e que gostava de ver respondidas. E vamos então começar esta apresentação. Numa primeira instância, quando me falaram sobre esta questão da mobilidade e da verticalidade, eu até pensei que isto era um assunto moderno. E dei por mim a pensar que se calhar não é bem assim. E depois andei à procura de algumas imagens, seja da pintura, seja da escultura, e vi coisas tão antigas que reportam ao parto e à vivência do parto e à vivência do trabalho de parto pelas mulheres, que de facto me levam a pensar que isto não é um assunto nada moderno. Um assunto moderno é deixar de dar mobilidade e dar verticalidade às mulheres. Isso sim, ao longo destes últimos anos perpetuou-se um bocadinho dentro daquilo que é considerado um parto seguro, ou seja, dentro das portas e dentro das paredes de um hospital, mas que as mulheres trouxeram como algo novo, um ar fresco, quando começam a falar sobre as suas vontades e sobre os seus sonhos e sobre os seus desejos em relação ao parto, que acima de tudo é delas. Portanto, elas como protagonistas que são, e quando começam a falar um pouco sobre isso, e os planos de parto, ao fim e ao cabo, deram visibilidade, deram voz às verdadeiras protagonistas destas vivências que são muito individuais. Uma das coisas que mais nos pediam, que mais falavam, que mais nos referiam como a sua maior vontade, era ter liberdade de se mover, sem comprometer a segurança, porque caso contrário não recorreriam a profissionais em hospitais para fazer assistência de parto, mas de facto queriam mover-se sem ter dor também, portanto, com o recurso à analgesia epidural. Portanto, isto deixou de ser de facto algo moderno, e se nós pensarmos assim bem sobre este assunto, de facto, há aqui algumas questões que nós podemos refletir. Olhando assim para estas imagens, nós temos aqui diferentes utentes, e algumas delas com partos medicalizados, como podem ver, até com cateterismo epidural e em movimento. Falando um bocadinho sobre aquilo que a evidência nos diz. Este suporte que hoje aqui vos trago não foi desenvolvido por mim. Foi desenvolvido por mim em parceria com outra colega, a enfermeira Rosa Pereira. E nós tentamos encontrar artigos científicos que justificassem as coisas que nós fazemos. Porque, ao fim e ao cabo, também queremos cuidados seguros. Associando este conhecimento experiencial que também temos e associando também a livros publicados sobre estas questões, ou seja, tentando reunir aqui um know-how que nos parecesse que desse solidez àquilo que nós fazemos todos os dias, e eu acho que dá. Então, se nós falarmos um bocadinho sobre algumas das instituições que publicaram sobre esta temática, nós podemos falar, por exemplo, de um estudo da Cochrane, podemos falar das guidelines NICE sobre os cuidados intraparto a grávidas de baixo risco, podemos falar de um comitê de opinião da ACOG, podemos falar das guidelines para o cuidado das midwives, portanto, do Royal College, e podemos falar também daquilo que a Organização Mundial de Saúde diz sobre isto. E de forma muito resumida, se nós olharmos para o que diz o estudo da Cochrane, ele diz que, de facto, as mulheres que têm possibilidade de se mover durante o primeiro estadio do trabalho de parto, e a minha apresentação vai resumir-se apenas a esta parte, o enfermeiro Bruno falará sobre o segundo estadio, diz que estas mulheres que têm esta oportunidade de se mover têm uma menor duração do trabalho de parto e até conseguem medi-lo de forma precisa. Diz também que têm maior probabilidade de terem um parto por via vaginal. Têm menor probabilidade de ter um parto instrumentado, menor probabilidade de ter uma cesariana, menor percepção de dor e menor recurso também à analgesia epidural. No que concerne aos outcomes neonatais, também aparece como identificado uma menor probabilidade do recém-nascido ser internado no serviço de neonatologia.
Se falarmos também naquilo que são as guidelines para o cuidado intrapartes da NICE, publicadas em 2014, uma das normas, ou uma das, pelo menos, fortes recomendações, é para os profissionais que assistem estas mulheres, lhes darem possibilidade e encorajarem para que consigam mudar de posição e encontrarem aquela que é a sua posição de conforto. Se olharmos para o Comitê de Opinião da ACOG, de 2017, ele fala precisamente sobre o mesmo, que as mudanças de posição ao longo do trabalho de parto, proporcionando conforto à mulher e otimizando aquela que é o posicionamento fetal. E nós todos sabemos que trabalhamos nesta área, que muitas vezes não depende só, neste caso, da mobilidade da mulher, depende também da estática fetal e da forma como, neste caso, o feto encontra o caminho para conseguir progredir ao longo desta jornada, que é o trabalho de parto. O facto das mulheres poderem ter essa mobilidade e darem também mobilidade aos seus fetos faz com que seja possível elas terem, então, uma experiência de maior satisfação. E, desta forma, também a ACOG recomenda que isto seja dado às mulheres, sem que, contudo, haja algum prejuízo daquilo que é a adequada monitorização materna e fetal. E, de facto, quase todas as pessoas que trabalham em salas de partos, nas conversas que vamos tendo, é unânime em todos os locais que os aparelhos que monitorizam de forma externa o bem-estar fetal têm, de facto, a maioria deles, fios compridos o suficiente para termos mulheres em posicionamentos verticais, sentadas em bolas de pilates, portanto, mantendo, eventualmente, caso necessário, até uma monitorização contínua. Se olharmos também para o que diz o Royal College of Midwives, naquilo que foram as guidelines para o cuidado também intraparte de 2018, refere exatamente a mesma coisa, que as profissionais que assistem as mulheres em trabalho de parto devem dar-lhes oportunidade de escolher a posição na qual elas sentem mais conforto ao longo do trabalho de parto e parto, mudando de posição sempre que considerarem que é necessário. Também a Organização Mundial de Saúde corrobora naquela parte em que fala sobre a assistência ao primeiro estadio de trabalho de parto, falando no item mobilidade e posicionamento, e diz de facto que os profissionais devem encorajar a mobilidade e a adoção de posicionamentos verticais nas gravidezes de baixo risco. Aparece como altamente recomendado. Se nós pensarmos um bocadinho sobre estas questões todas que estamos a falar e sobre a evidência e, acima de tudo, também as grandes entidades que norteiam um bocadinho aquilo que são as práticas dos profissionais de saúde, nós vemos que, de facto, isto parece muito unânime, mas sabemos que a evidência ainda nos diz mais. Sabemos que as mulheres que estão em posicionamentos verticais, que mudam de posição com frequência, têm contrações mais eficazes, mais fortes, menos dolorosas, melhoram aquilo que é a sua oxigenação fetal. Estima-se até, de forma precisa, que as contrações possam aumentar entre 10 a 35 milímetros de mercúrio, sendo superiores, neste caso, quando as mulheres têm posicionamentos verticais. Então, se nós pensarmos também para além destas questões, pensando na bacia, pensando na estática fetal, se nós pensarmos nestas condicionantes que também podem fazer variar aquilo que é a progressão de trabalho de parto, todos os enfermeiros sabem que a bacia se pode dividir em dois grandes grupos, portanto, a pelve maior, a pelve menor, a bacia maior ou menor, como quiserem dizer. E há, de facto, aqui um conjunto de necessidades que ao longo do trabalho de parto vão surgindo. Se nós pensarmos anatomicamente sobre os estreitos que a compõem, podemos observar o estreito superior e, neste caso, o estreito médio, o estreito inferior, com as diferentes partes que o compõem. E estes dados podem parecer apenas meramente curiosidades anatómicas, mas eles, de facto, vão ser importantes para o diagnóstico diferencial do tipo de intervenção que nós queremos dar aos nossos casais. E depois, todo o percurso, esta escavação pélvica, um percurso que não é nada linear, pelo contrário, apresenta aqui algum trajeto ligeiramente sinuoso que os fetos têm de fazer todos os dias, e nós muitas vezes não conseguimos explicar o porquê da progressão ser um bocadinho mais lenta em certos casos. Então, parece-me importante também, para além de falarmos sobre estas questões da estática fetal, analisarmos outros dados, para não cuidarmos todos por igual. Nós vamos precisar de olhar para a pessoa que está à nossa frente como uma pessoa singular. Então, nós vamos precisar de ver quais são aquelas pequenas coisas que nos podem dizer que aquela pessoa tem prontidão para o planeamento de cuidados que nós estamos a fazer com ela. Nós queremos intervir de forma específica, queremos dar mobilidade e verticalidade, mas não é de qualquer forma, é analisando fatores muito precisos. Então, aqui já entra um bocadinho o conhecimento experiencial. Daquilo que eu e as minhas colegas vamos fazendo no nosso dia-a-dia de trabalho é observar estes fatores.
Observar a progressão de trabalho de parte, de que forma é que ela está a ocorrer, como é que a utente está a conseguir gerir a dor, como é que está a ser a progressão da descida daquela apresentação. Ela tem evolução para nós implementarmos este tipo de intervenção nesta altura? Se calhar nesta altura poderá não ter, poderá ter, temos que ir avaliando. Como é que ela se sente física e emocionalmente? Qual é o significado e o conhecimento que ela atribui a este tipo de intervenção que nós lhe queremos dar? Porque, de facto, as intervenções só são significativas se as pessoas compreenderem o seu propósito e as quiserem efetivamente. Então, há aqui uma série de coisas que nós podemos precisar de trabalhar. Mas falar sobre esta questão da verticalidade, analisando apenas alguns destes dados, já nos podem dar aqui, pelo menos, algum know-how sobre como o fazer em determinadas situações. Então, se nós analisarmos principalmente o dado para diagnóstico diferencial da progressão, neste caso da apresentação fetal, e se nós pensarmos que a apresentação fetal se pode encontrar acima do primeiro plano de odds, e se nós tivermos uma utente que eventualmente pode preferir estar em repouso, ou pode preferir estar em movimento, o que é que eu lhe vou oferecer? E aqui estamos a analisar apenas alguns dos dados que eu acima sugeri. Mas se nós falarmos um bocadinho sobre isto, primeiro pensando naquilo que a pele precisa de fazer, e precisamos então aqui de uma abertura superior, e vamos pensar que neste caso a mulher que nós temos à nossa frente prefere um período de repouso, o que é que nós temos para lhe oferecer? Primeiro, devemos possibilitar, de facto, movimentos que sejam promotores de contranotação do sacro, ou seja, em que o sacro se movimente para trás, que o promontório sagrado se afaste da pubis e suba ligeiramente, que o cóccix também se aproxime da região púbica e desça. Precisamos de aumentar, então, de forma geral, o estreito superior. Precisamos de, acima de tudo, ausência de apoio na parte alta do sacro e apoio na parte baixa. E isto pode ser facilmente realizado, por exemplo, sentando a utente numa superfície rígida, se ela não quiser movimentar-se, preferir ficar, então, em relaxamento. Promover também o relaxamento muscular ajuda nesta fase e principalmente aplicando então calor na região do sacro. Se ela preferir mover-se, atribuir significado positivo ao movimento, conhecer a nossa, neste caso, a nossa propósito da nossa intervenção, nós podemos intervir então com este tipo de movimentos de anteversão e retroversão, movimentos de inclinação lateral, movimentos de tentar desenhar o infinito, em que, neste caso, a pele é livre e bascula sobre a cabeça do feto. Eventualmente, podemos apresentar outro tipo de movimentos que apresentam algum tipo de alteração muito ligeira naquilo que é a estática fetal, mas, por exemplo, os movimentos de translação, sejam eles circulares, laterais, anteriores ou posteriores, fazem com que muitas vezes o feto se mova, e neste caso se mova no sentido muitas vezes contrário à pelve, ou seja, o abdômen tende a abarcar a zona do feto e normalmente quando a inclinação, neste caso na primeira imagem, a translação é lateral para a direita, o posicionamento, neste caso, do corpo fetal mantém-se à esquerda junto com o abdômen e a cabeça consegue, de alguma forma, libertar-se da parede direita, neste caso da bacia. Ou seja, isso poderá ser importante numa fase ainda inicial do trabalho de parto, mas dar aqui algum movimento ao feto, porque de facto não tínhamos ilusões, não vamos conseguir movimentar os fetos se não movimentarmos as mães. Então, se a mulher preferir movimento, aqui nós temos algumas posições que podemos eleger. Sejam elas sentada, de 4 apoios ou de pé. E todas estas posições têm um ponto comum, se nós repararmos. Tem uma pessoa significativa na retaguarda, que está a fazer um movimento de contrapressão. E a contrapressão é sevejamente conhecida dos enfermeiros de saúde materna e obstétrica, normalmente utilizada como uma estratégia não farmacológica de alívio da dor, mas que aqui pode ser utilizada com esta dupla função, portanto, facilitando a progressão do trabalho de parto, fazendo então a contrapressão na parte inferior do sacro, e é isso então que estas imagens aqui sugerem. Vamos imaginar então que a apresentação já alcançou o primeiro plano de odds. O que é que nós precisamos que, neste caso, aconteça? Precisamos que o estreito superior se amplie, continue a ampliar. E neste caso, temos então sempre duas opções. Ou o utente que vai preferir manter-se em repouso, ou o utente que vai preferir o movimento. Se ela preferir então o repouso, o que é que nós podemos possibilitar? Possibilitar a contranotação sacra e ilíaca. E neste caso, o que é que podemos fazer? Ausência então de apoio na parte alta do sacro, exatamente como fizemos quando a apresentação ainda estava acima do primeiro plano. O apoio na parte baixa do sacro, neste caso, vai provocar a contranotação
contranotação, que é o movimento que nós pretendemos. O relaxamento pode ser igualmente utilizado nesta parte e a mudança frequente de posição. Neste caso, o que difere entre a contranotação sacra, e neste caso falamos também da ilíaca, é que as espinhas ilíacas antero-superiores se movimentam ligeiramente para a frente, enquanto que os isquions se movimentam para trás. O que é que nós conseguimos fazer aqui diferente do que fazíamos em cima? Ampliação do diâmetro sagital do estreito superior. Já porventura, se a mulher preferir mover-se, o que é que nós podemos oferecer? Podemos, neste caso, eleger aqueles movimentos de pelve livre, movimentos de abdução, como aqui temos. Podemos colocar, neste caso, um apoio sobre a parte externa do isquion, sentar assim meio lateral, digamos. E este tipo de movimentos também que resultam em abdução ilíaca fazem aquilo que nós pretendemos, neste caso, que é a abertura, então, do estreito superior. Se a mulher preferir mover-se ainda, podemos utilizar estes movimentos que também resultam em supinação ilíaca, nomeadamente estes que nos condicionam com esta rotação interna e externa femoral. Se, neste caso, encontrarmos uma apresentação fetal que já se encontra ao nível do segundo plano de odds, neste caso, a pelve precisa de abrir-se no estreito médio e, neste caso, precisamos também que haja movimento ao nível e separação daquilo que são os diâmetros ao nível das espinhas isquiáticas. Neste caso, se eu tento preferir manter-se em repouso, o que é que lhe podemos oferecer? Podemos certamente evitar o decúbito dorsal e dar preferência a posicionamentos laterais. Podemos dar preferência também a posicionamentos de 4 apoios e alternar principalmente a rotação interna e externa. Muitas vezes este movimento de alternância de rotação é que acaba por fazer a separação do diâmetro das espinhas isquiáticas. E também alternar então as assimetrias, fazer então várias assimetrias dos membros inferiores, não somente esta questão da flexão superior ou inferior a 90 graus, como aparece aqui nas imagens. Se eu tento preferir o movimento, podemos manter estes exercícios que falámos de rotação interna e externa femoral, mas em movimento, com a utente em posicionamentos verticais, e fazer então os mesmos exercícios, mas na vertical. Aparecem aqui algumas sugestões de formas de rotação interna e externa femoral, movimentos assimétricos dos membros inferiores, nomeadamente utilizando a bola de pilates, e estes movimentos, neste caso de rotação interna e externa femoral, podem ser realizados em cima da cama, eventualmente, porque podemos não ter, nas condições locais de trabalho onde vocês estão, podem não ter à disposição colchão para colocar eventualmente no chão da sala de partos, e é também uma forma de fazer com que o exercício, neste caso, seja um bocadinho mais cómodo para a utente. E movimentos muito simples, como aparece, por exemplo, quando esta utente faz então esta rotação externa femoral, apenas fazendo deslizar os pés e mantendo-se numa posição vertical. Se observarmos um feito que se encontra ao nível do terceiro plano de odds, aqui nós precisamos, se calhar, de uma estática diferente e precisamos que o estreito médio se amplie completamente, mas temos sempre dois caminhos que nós podemos percorrer. Então, se o nosso utente, ao longo do seu trabalho de parto, acabou por permanecer bastante tempo em movimento, se calhar nesta fase pode preferir o repouso. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos dar preferência ao posicionamento lateral, variando neste caso a posição das pernas, e aqui aparecem então estas sugestões de apoio, neste caso da parte mais distal da perna ou eventualmente um apoio do pé. Podem também utilizar nesta fase o peanut ball, que acaba por ter uma curvatura bastante anatómica que permite também a rotação externa e interna quando necessária esta alternância. Dar preferência também a posicionamentos de 4 apoios e posicionamentos que ofereçam uma grande flexão e rotação interna do fémur são aqueles que acabam por fazer melhor esta abertura do estreito que precisamos então nesta altura. Se a mulher preferir movimento também, podemos eleger aqueles que são os movimentos de pelve livre e todos eles, desde o 4 apoios, posicionamento de pé, portanto, acabam por ser mais facilitadores e acabam também por promover então estas alterações que falamos e podem ser facilmente executados na vertical, como aparece a sugestão aqui nas imagens.
quando a apresentação se encontrar já muito próxima do quarto plano de odds. Aquilo que nós precisamos de fazer é uma abertura do estreito inferior da bacia e precisamos que se ampliem também os diâmetros, neste caso dos isquions, e se a utente preferir manter-se em repouso, devemos eliminar qualquer apoio da parte baixa do sacro e neste caso sabemos que a mulher poderá optar por diferentes posições, mas estas posições devem ter aqui quase como uma combinação de alguns fatores, nomeadamente a grande flexão femoral, movimento de abdução femoral e de rotação interna. Ao mesmo tempo que, sempre que possível, fazer estes movimentos, mas também de forma assimétrica, como a imagem que vos vou mostrar a seguir vai sugerir. Portanto, só estes termos de abdução e adução femoral e adução ilíaca, aquilo que pretendemos é então a abertura, neste caso, do estreito inferior, e aqui aparecem então os movimentos combinados de flexão, abdução e rotação, neste caso a externa e do outro lado interna femoral, e a alternância nesta fase poderá ser um fator que poderá ser facilitador, neste caso, da progressão fetal. Aqui também, nesta fase, ao nível do quarto plano de odds, aparece outra intervenção que também é bastante conhecida dos enfermeiros especialistas de saúde materna, que é a dupla pressão da anca, que também é utilizada muitas vezes com esta conotação de estratégia de alívio da dor, mas que aqui também poderá ser uma estratégia que poderá facilitar a produção de trabalho de parto. Desta forma, ao realizar esta dupla pressão da anca, nós podemos promover a separação das espinhas isquiáticas e, neste caso, promover a pronação ilíaca. E aparecem então também algumas opções de posicionamento que são execuíveis nesta altura e mesmo que a utente tenha que ficar por algum motivo em decúbito dorsal, a aplicação de há uma espécie de uns discos insufláveis, há até locais que pessoas já me confidenciaram que utilizam quase como uma espécie de sacos de soro para dar essa mobilidade. Portanto, as opções poderão não ser muitas, mas de facto tentar imprimir mobilidade nesta fase também será importante com os recursos que poderemos ter ao nosso dispor. Agradeço a vossa atenção, espero de alguma forma ter correspondido às expectativas que tinham em relação a esta apresentação e estou aberta à possibilidade de responder a perguntas, caso considerem importante. Obrigado, Andreia, pelo teu contributo. Foi muito esclarecedor e enriquecedor para todos nós. Certamente que surgirão questões, eu tenho algumas que depois, no final, vamos de tratar, porque são questões pertinentes e que interessarão a todos nós. A seguir, vou dar a palavra ao enfermeiro Bruno Rito, enfermeiro do Hospital Garcia Dorta, da sala de partos, que nos fale desta mesma vertente da verticalidade e da mobilidade, mas no período expulsivo, ou no terceiro estadio do trabalho de parto. Boa noite, enfermeiro Bruno. Olá, boa noite. Antes de começar aqui a minha intervenção, queria primeiro agradecer aqui o convite que me foi interessado pela mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, na pessoa da excelentíssima senhora enfermeira Irene Cerejeira, a quem dirijo o meu bem-aja, pela organização deste evento, de modo a assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia. Aos estimados colegas, é com enorme satisfação que hoje, neste evento, tenho a oportunidade de congratular todos e todas as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstetrícia, pelo papel preponderante que desempenhamos na vida de cada mulher, de cada casal e de cada criança que acompanhamos. Temos traçado um caminho com a ajuda, com a intervenção também da Ordem dos Enfermeiros, no sentido de alcançarmos a excelência dos cuidados à tríade, proporcionando uma vivência harmoniosa no nascimento do bebê que acompanhamos os partos. Para finalizar, também queria ainda agradecer à enfermeira-chefe do Bloco de Parto onde trabalho, a enfermeira Zélia Marques, e à excelentíssima diretora de enfermagem do Hospital Garcia de Horta, o empenho no sentido de marcarmos a presença e de facilitar a minha presença neste evento. Muito obrigado a todos, parabéns a todos os enfermeiros especialistas. E agora, depois desta excelente apresentação da colega, Andreia, fico muito contente porque nós iniciámos este projeto no Hospital Garcia de Horta do parto vertical em 2012, após um desafio que a nossa enfermeira-chefe lançou de passarmos a fazer algo diferente pela mulher.
uma vez que a mulher estava a perder o seu protagonismo no trabalho de parto. Nós tínhamos a ciência e a tecnologia a nosso favor, mas exatamente pela ciência e pela tecnologia a mulher perdeu esse protagonismo, ou seja, ela passou a ficar confinada a uma marquesa, à medida que fomos criando essa tecnologia. Cada vez foi mais essa a opção da mulher, sem ter mais saídas. Com a epidural isso também veio acrescentar ainda mais o confinamento à cama, à marquesa, e nós decidimos então avançar com este projeto, o parto vertical. Criámos uma equipa de projeto, foi constituída na altura por 5 enfermeiros especialistas. Desenvolvemos a pesquisa bibliográfica nesta área, não foi fácil. E depois tivemos uma série de dificuldades que tivemos que enfrentar quando implementámos este projeto. Primeiro, estudarmos todas as hipóteses, munirmos das evidências científicas e depois tentar perceber quais eram os problemas que tínhamos que enfrentar, porque iríamos ser questionados por várias coisas. No caso das distócias de ombros, como é que se poderiam resolver as distócias de ombros, se o feto tivesse uma circular cervical, qual era a altura certa para se posicionar uma mulher ou de cócoras ou noutra posição. Inicialmente começámos pelo parto de cócoras. A perda de visualização do períneo também foi algo que os profissionais ficaram muito incomodados, né? Porque deixavam de ter acesso ao períneo e isso a perturbava. A segurança no posicionamento, como se havia risco de queda ou não para a utente, a própria posição do profissional de saúde, onde é que ele se colocava, os próprios campos esterilizados, a assépsia durante o trabalho de parto, quando o recém-nascido, onde é que ele era colocado quando nascia, o manuseamento da própria marquesa. Cada hospital tem as suas marquesas para o acompanhamento do trabalho de parto, como é que elas eram manuseadas, e também a reação da equipa médica. Nós trabalhamos num ambiente hospitalar, não é? Temos uma equipa multidisciplinar, médicos anestesistas, médicos obstetras, pediatras, portanto teríamos que tentar envolver. Tivemos que arranjar a resposta para estas situações todas, conseguimos e devagarinho fomos fazendo o nosso caminho. Estamos em 2021, já conseguimos fazer muita mudança, todos nós esmos. Este grupo foi depois distribuído por várias equipas dentro do bloco de partos, de forma a tentar disseminar esta prática, que hoje em dia é corrente no nosso hospital, incluindo nas equipas médicas, e que já se transmitiu também, como podemos ver pela apresentação da colega, a outros hospitais. Incluindo alguns hospitais privados que já adotaram também a permissão para o parto vertical. Desculpa, Bruna, Sim. Desculpa, Bruna, te interromper. Isto acho que é uma questão pertinente. Ou seja, vocês criaram primeiro uma equipa de 5 elementos, Certo. se empaparam da bibliografia e dos conhecimentos que existiam na altura na prática, e estes depois foram distribuídos e foram fazer, digamos, uma formação aos restantes dentro das equipas. Sim, não, estes primeiros 5 elementos fizeram formação à equipa, depois nós fomos distribuídos por outras equipas, cada elemento foi para uma equipa para tentar ajudar os colegas a dar continuidade, porque há sempre uma sensação de insegurança quando se sai da zona de conforto, não é, para praticar este tipo de procedimentos. E então, se houvesse alguém desse grupo, dava segurança, não é, na equipa, e conseguíamos pôr em prática os partos verticais, o acompanhamento do trabalho de parto e também do período exclusivo na posição vertical. Foi esse o objetivo da distribuição pelas várias equipas, ou seja, começarmos a garantir a segurança dos vários elementos de todas as equipas. Sim, muito bem. E a receptividade da equipa foi boa? Ao início foi difícil, porque há sempre muito receio, como eu estava a dizer, o receio da equipa perante estas dificuldades das distócias de ombros, das circulares cervicais, mas nós mostramos, através de evidência científica, que estas coisas eram contornáveis, portanto, que eram fáceis de resolver. Hoje, atualmente, a nossa equipa já está toda ao mesmo nível e já é uma prática comum no
no nosso serviço o parto vertical, atendendo sempre às condições de segurança da utente, e também temos um hospital que temos muita patologia, muitas grávidas com doenças, e que isso por si só muitas vezes inviabiliza o trabalho de parto e o parto na posição vertical, não é? E são mulheres que muitas vezes... E em relação a um elemento novo que entra na vossa sala de partos, como funciona? Ou como vocês... Os elementos são integrados logo com esta filosofia. Portanto, o próprio hospital já vive, o próprio bloco de parto, o serviço já vive com esta filosofia. Portanto, qualquer novo elemento que seja integrado, alunos que venham a fazer o ensino clínico da especialidade no nosso hospital. Ou seja, os alunos também, vocês também le inculcam esta prática. Exatamente, é uma prática que já está... Infelizmente ainda não se ensina na escola, acho eu, não é? Sim, porque, pronto, isto também nós temos aqui a teoria, entre a teoria e a prática também é um fosso muito grande, não é? Por estes receios todos. Porque normalmente quando nós fazemos estas formações e a equipa, vários elementos da equipa já se deslocaram a vários pontos do país, a alguns hospitais, para fazermos este tipo de formação. Na altura, os colegas, quando recebem esta formação, ficam muito entusiasmados, não é? Com o parto vertical, mas depois colocar em prática torna-se um pouco mais difícil. E é preciso envolver muita gente. Uma pessoa sozinha não consegue. Um enfermeiro especialista sozinho não. Há necessidade de criar uma equipa, há necessidade de envolver outros profissionais, comprovar cientificamente a mais-valia do trabalho de parto vertical e do período expulsivo na posição vertical, desde os cuidados de saúde primários, porque isto começa também nos cuidados de saúde primários, não é? Não se limita só a uma sala de partos. Portanto, todo este trabalho dá frutos e diminui com certeza taxas de cesariana se começar a ser trabalhado ainda nos cuidados de saúde primários, não é? Nos cursos de preparação para o parto, na identificação dos sinais de trabalho de parto e na ida na altura certa para uma urgência obstétrica. Isto tudo está interligado, portanto não são coisas individuais, não é só o trabalho feito numa sala de partos que é importante, é todo um conjunto, toda uma equipa que começa nos cuidados de saúde primária e termina na sala de partos e no puerpério. Concordo plenamente contigo, e isso nos leva a que os mesmos nos cuidados de saúde primário temos que ter mais força e mais intervenção nas consultas. Já sabemos que não vigiamos gravidez, mas nas consultas que fazemos tentar abordar essa prática no nosso dia a dia na saúde primária. E como se diz na minha terra, é um esmo a mais é uma cesariana a menos. Pois, isso é verdade. E já que falaste nas dotações, e há bocadinho dizias e muito bem, na sala de parto, para nós conseguirmos pôr isto em prática, temos de ter um acompanhamento contínuo junto da utente, não é? Ou seja, nós não podemos estar por pequenos períodos junto da utente. E hoje em dia, com todos os registros clínicos que nós temos que fazer em formato digital, acabamos por ocupar-nos, e é importante esses registros, como é óbvio, e tira-nos um pouco de junto ao utente esses registros, não é? E este trabalho de parto na posição vertical e período expulsivo na posição vertical exige uma presença contínua do enfermeiro especialista junto da utente. Obviamente já se fala nos cuidados de saúde primária neste tipo de parto, de trabalho de parto, mas o casal não vai ter a sua autonomia, precisa da nossa orientação. Eles estão num ambiente hostil para eles, não é? O hospital, por si só, o facto das maternidades estarem dentro de um hospital já é causador de ansiedade, e essa ansiedade interfere com o trabalho de parto, não é? Daí a importância da identificação de ir para a maternidade na altura certa, diminui a duração também do trabalho de parto. E a presença do ESMO de forma contínua dentro da sala, dentro do quarto, onde estão a utente em trabalho de parto, é uma mais-valia, dá segurança, dá tranquilidade. Há uma diminuição da produção de adrenalina, portanto, aumenta-se a produção de ocitocina, das endorfinas, e isso é tudo facilitador do trabalho de parto. Portanto, as dotações deveriam ser aumentadas nas salas de parto e também onde há enfermeiros especialistas em saúde materna, porque isto são ganhos em saúde, não é?
diminuindo as taxas de cesariana, diminuindo os partos instrumentalizados, diminui-se a duração dos internamentos, as morbilidades, portanto, e isso são tudo ganhos em saúde, como é óbvio. Sí, é indudável. Tamén quería ver a vertente de nós temos gaños en saúde, mas temos que demostrar esos gaños en saúde e esos gaños en saúde tamén só facendo traballos científicos e traballos de investigación que nós Sim. conseguimos argumentar para quem está a ver isto, dos números e das instituições e de quem gere a saúde em Portugal, a mais-valia que nos damos, e só através de trabalho que conseguimos fazer. Isso, e o incentivo aos especialistas e aos SESMO que façam aquilo que estão a fazer também, o levem depois à parte, à prática de trabalhos, apresentem trabalhos, escrevam livros, façam comunicações nos congressos, e apresentar o trabalho assim será mais fácil para isto depois fazer uma viragem e aumentar o pessoal, sabe? Sim, isso é muito importante. A apresentação de trabalhos e a evidência científica é uma das formas que nos permite ganhar terreno, sobretudo perante outros grupos profissionais, e mostrar aquilo que sabemos fazer bem, não é? Que é o parto fisiológico. Hoje em dia, a grávida, e infelizmente isso está-se a notar cada vez mais, é vista já como uma doente. Os próprios médicos, quando chegam, eles não dizem utente, está lá fora uma doente minha. A grávida tem patologia, portanto, e cada vez mais, com a tecnologia toda que temos ao dispor, está-se a tornar, acho que no meu ponto de vista, em algumas situações, sobretudo quando é fisiológico, e mais de 90% das gravidezes são estados fisiológicos, não é? Portanto, mas há sempre a procura por qualquer patologia. E cada vez há mais induções por este motivo, por motivo A, por motivo B. Portanto, e não se está a deixar a fisiologia, está-se a perder um bocado isso. E é importante o nosso papel para travar isto, não é? Eu costumo dizer que a gravidez mais bem vigiada é no médico de família, porque se for uma gravidez de baixo risco, porque limita-se àquilo que está protocolado para uma gravidez de baixo risco, tem o acompanhamento dos enfermeiros, e não há a procura por a patologia. Quando as gravidezes são vigiadas pelo médico obstetra, há uma tendência para procurar doença, não é? O médico especialista está muito virado para a doença, portanto ele terá que encontrar qualquer coisa, e essa qualquer coisa é o suficiente para uma indução do parto, e temos estado a ver que o número de induções está a aumentar. A mulher também está a ter o seu primeiro filho com mais idade, isso também conta, não é? Porque também começa a haver mais patologia, não é? Mas nós temos um papel muito importante nisto, não é? Na educação para a saúde e na condução do trabalho de parto. Nós temos aqui, em relação ao parto vertical, e não quero fugir aqui algumas... tenho aqui alguns dados de alguns registros que tenho feito no que respeita às epísios, portanto, os partos verticais. Diminuir a taxa de episiotomia, não é? A episiotomia ainda temos uma taxa que ronda os 70 e tal % no nosso país, mas que é uma coisa importante para se diminuir, não é? Nós, por exemplo, aqui nesta estatística que eu tenho aqui minha, dos partos que nós temos registado, não temos todos, temos 100% de partos verticais sem episiotomia, como é óbvio, é impossível um parto vertical recorrer à episiotomia. Temos 51,9% de períneos intactos, 43,2% de lacerações de grau 1 e 4,9% de lacerações de grau 2. Portanto, muitas destas lacerações de grau 1 nem são suturadas. Portanto, há que investir nisto dos partos verticais e da mobilidade durante o trabalho de parto, porque são tudo vantagens para uma experiência positiva do casal. Sim, mas será que as mulheres também não estão estigmatizadas pela sociedade que tem que chegar e ir lá logo para uma marquesa? Elas, quando vocês recebem as mulheres, dizem: não, a senhora vai levantar agora e vai deambular, ou vamos tentar fazer um período expulsivo agora, quer fazer de cócora ou quer fazer na vertical. Elas reagem bem ou ficam assim um pouco estranhas? Agora, Sim, por exemplo, se a mulher já vem de um curso de preparação para o parto, onde lhes são explicadas estas coisas e estas opções que ela pode ter, ela está mais informada. Agora, todos sabemos que há muitas mulheres que passam e não fazem cursos de preparação para o parto e chegam ao hospital e, como tu dizes, aquele é um ambiente hostil, é uma situação em que muitas vezes são tratadas como doentes, e isto cria muita ansiedade, muito desconforto, e choca muito também com as práticas que os profissionais também querem implementar. Qual é a tua opinião disso?
Sim, realmente as grávidas que vêm dos cursos de preparação para o parto já estão informadas e elas próprias já solicitam. Nós recebemos muitos planos de parto diariamente, não é? E o plano de parto é uma ferramenta muito importante que os profissionais podem utilizar para otimizar estas práticas nos serviços. Há algumas mulheres que desconhecem estas práticas, mas agora já é menos frequente. Há uns tempos atrás, agora, quando nós começámos com este projeto, muitas vezes elas ficavam surpreendidas e diziam: mas eu já tive amigas que tiveram bebê e tiveram sempre deitadas. E às vezes há mulheres que querem ter o bebê na posição deitada. E nós, os profissionais, devemos ser um fator facilitador da posição que a mulher escolhe para ter o seu filho, não é? Nós devemos desenvolver competências para facilitar as escolhas das posições. E há mulheres que querem ter o bebê na posição de litotomia. E há pouco tempo ocorreu uma senhora que era o terceiro filho, eu falei-lhe sobre a posição do parto vertical, e ela disse: não queria, não quero. Eu tive os outros 2 bebés na posição deitada, gostei muito dessa posição e queria também ter este bebê assim. Pronto, e eu adaptei-me e facilitei a posição à senhora. Se era isso, para ela ter uma experiência positiva, como é óbvio, não é? Mas hoje em dia a mulher já começa a aparecer muito informada, através da comunicação social, através dos blogs, das redes sociais, disso tudo, não é? Sobre os partos verticais, e elas já sabem que existe essa hipótese, já manifestam isso no seu plano de parto, e algumas, né, fizeram preparação para o parto, vão à internet, aos blogs e tiram informação e constroem o seu plano de parto, ou mandam o plano de parto já escrito, ou trazem impresso, ou trazem-no só de forma verbal e discutem connosco. Já começa a haver muita divulgação da hipótese do parto vertical. Até na consulta com o médico obstetra, uma grande parte delas já manifestam essa vontade de ter o bebê noutra posição que não a de litotomia, inclusive a quem vai ter o bebê no hospital privado. Claro que isto é uma afronta para uma grande parte dos médicos obstetras nos hospitais privados, quando a mulher o confronta com querer ter o parto noutra posição que não a de litotomia, não é? E eles tentam, às vezes, algumas desculpas, entre aspas, para não facilitar essa posição. E tu achas que esa situación dos médicos no estar abertos a esa parte da mudanza de ser como eles dicen, da posición de dicotomía clásica que eles sempre isso, non leva a que esas mulleres deixen de recurrir ao privado e queran ter os fillos já en hospitais, e que estas prácticas como o teu é unha práctica, digamos, que já está implementada e se faz e se aceita o que a mulher quer? Sim, nós já temos esse exemplo, né? Temos o Hospital da Póvoa de Varzim, que há mulheres que se deslocam a muitos quilómetros para ir ter o bebê lá, pelas práticas, não é? Tal como também vêm de outros pontos do país para o Hospital Garcia de Horta, também fazem outros tantos quilómetros para vir ter o bebê connosco, como vão para outras maternidades, onde também já há colegas que já conseguiram, de certa forma, implementar, não como eles desejariam, se calhar, mas já há algumas diferenças nisto. E sim, essas mulheres acabam por procurar. Em relação ao privado, bom, outros valores às vezes sobrepõem-se, não é? Porque no privado temos a parte da hotelaria, não é? Que muitos casais não estão totalmente informados ou têm uma ideia errada do que é um trabalho de parto e um parto. Também há muito a cultura do medo, da dor no trabalho do parto, não é? E tenta-se incutir essa cultura do medo, não é? E do que é o trabalho de parto, e muitas vezes acabam por procurar o privado. Agora, pronto, com a pandemia, foi uma situação excepcional, não é? Que procuravam muito o privado por poderem ter lá o marido, mas isso também, as taxas de cesariana aumentaram muito no privado, não é? Porque e podiam estar e aquilo era tudo marcado, não é? Tipo, faziam um teste de Covid e podiam estar lá, depois era uma indução e depois acaba sempre numa cesariana. Pronto. Mas, de facto, há uma procura, sim, destes hospitais com estas filosofias de acompanhamento do trabalho de parto e que faz com que as mulheres se desloquem para estas maternidades. Sim, podes continuar. Pronto, eu agora tinha aqui para partilhar convosco um filme sobre isto do parto vertical, para nós podemos ver na prática o que é um parto vertical.
E pronto, se não sei se tem mais alguma questão a colocar-me agora para já, se não partilhava já o filme e depois entraríamos então com o resto dos enfermeiros que... Não, podes colocar o filme e podemos deixar Pronto, as então, questões para depois. ok, então eu vou tentar aqui partilhar.
Obrigado, Bruno, pelo vídeo que nos apresentaste. E pronto, agora passo a palavra para quem? Direito. E ficarei disponível para qualquer questão da parte dos colegas ou de alguém da mesa. Sim, Bruno, já estou a ver aqui algumas perguntas. Está dirigida a ti. Temos uma colega aqui que pergunta se uma mulher vem com uma circular cervical, como resolves isso? Olha, temos a manobra de Somersault, que é uma manobra que podemos aplicar nestas situações, mas de uma forma geral, no parto verticalizado, no banco ou de cócoras, a própria gravidade faz com que a circular cervical alargue por si só, sem necessidade de qualquer manobra, como clampagem do cordão, uma vez que nós também preconizamos muito a clampagem tardia do cordão e fazemos os esforços todos para que seja feito em todos os partos a clampagem tardia do cordão. Portanto, é extremamente fácil. Não há problema nenhum com a circular cervical apertada, porque ela naturalmente alarga. E como viram no filme, tínhamos uma série de bebês com circulares cervicais. Outra questão, Bruno, também uma colega aqui perguntava que trabalhava no cuidado de saúde primários no Seixal. Vocês estão articulados com os ACs aí da zona Assim, e eles trabalham esta parte nos cuidados de saúde? Sim. Os colegas do ACES Almada Seixal, antes da pandemia, eles faziam a visita com as grávidas à maternidade e essa visita, as colegas que fazem preparação para o parto no ACES Almada Seixal já fazem as suas aulas com esta filosofia da prática na maternidade e quando fazem a visita à maternidade, um de nós faz a visita guiada à maternidade, continua a explicar e esclarecer pormenores que as grávidas depois possam colocar na altura. Pronto, agora, infelizmente, com esta pandemia, não podemos fazer essa visita. Estamos a trabalhar no sentido de desenvolver uma visita virtual que possa esclarecer essas dúvidas e dar continuidade aos colegas, ao trabalho dos colegas dos cuidados de saúde primários. Outra coisa, temos aqui uma colega que estava a perguntar pelo banco de partos. Vocês adquiriram o material como? Foi o hospital? Foram vocês que viram o que queriam e depois contataram o hospital? A história do banco de parto, o banco de parto sempre existiu e já existia há muitos anos atrás. Aquele banco de parto que nós vemos ali, eu desenhei, eu demorei cerca de uns 6 meses, claro, não foi o dia todo para desenhar, mas para fazer algumas modificações ao banco de parto que já existia, que era ligeiramente inclinado para trás e que dava ali algum desconforto quando a mulher sentia-se ou queria estar lá mais tempo. Pronto, então fiz algumas modificações, depois tentei arranjar alguém que me pudesse construir o banco. Tinha que ser de uma madeira própria, com um tratamento próprio para tapar aqueles poros todos da madeira e não haver risco de infecção, etc. Então procurei algumas carpintarias, não foi fácil, e consegui encontrar no norte do país e quem me fizesse. Então construímos primeiro a uma escala muito grande, o carpinteiro fez o banco numa escala muito grande e depois reduziu para o tamanho que eu tinha planeado. E depois os carpinteiros do hospital também fizeram a cópia e temos então esse banco no hospital. Ele é todo preparado com impermeabilização e depois é forrado com os campos que nós utilizamos para o parto em qualquer outra posição, essa trouxa, não é? Nós colocamos a proteger o banco, portanto, e a seguir é todo higienizado e fica pronto. Portanto, temos neste momento 2 bancos de parto no eu que te ia perguntar se só tinha um ou tinha Já estava à dois. espera dessa pergunta. E continuando com isto do material, esta pergunta é para a nossa colega Andreia. Vocês no vosso hospital, como adquiriram o material? Tem material? Tem bancos? Tem cordas? Tem as bolas, que é o mais fácil? Sim, nós temos uma maternidade equipada com bola de pilates, com os panos para fazer o parto em suspensão, com os bancos de parto, portanto eles adquiriu-se tudo
E temos isso tudo. Portanto, E tu, não Andreia? nos... Diz? Não, era para perguntar à Andreia se no hospital dela também. Tá, André. Sim, sim, tal como o enfermeiro Bruno Rito respondeu, sim, no Hospital da Póvoa também temos diferentes tipos de banco de partos, temos um insuflável, temos um em madeira, que tem de facto esse tratamento que o enfermeiro Bruno refere como importante na questão do controle de infecção, e temos um que é de plástico, vai um bocadinho também ao encontro daquilo que são as preferências das utentes, não utilizamos todas as mesmas coisas e em trabalho de parto é igual, portanto elas precisam de experimentar alguns utensílios para perceber aqueles em que têm mais conforto e na qual a experiência poderá ser mais satisfatória. Sim, bolas de pilates também, nos diferentes formatos, aquelas mais tradicionais, mas mesmo dentro das mais tradicionais, se calhar chamava só a atenção da questão do tamanho da bola, portanto, o facto de depender da altura da mulher e adequar a bola certa para a mulher certa, parece-me importante mais do que utilizar uma bola sem qualquer critério de utilização, e depois, pronto, aqueles formatos assim um bocadinho mais especiais, Muito como os bem primeiro visto. bolas, que acabam por contribuir para aquelas coisas que eu fui falando um bocadinho da rotação interna e externa femoral e acabam por ser um bom contributo também, embora muito, muito baratas e fáceis de adquirir, qualquer centro hospitalar que o queira fazer. E isto uma pergunta para os dois. Vocês já pensaram, ou não sei se têm ou não têm, em adquirir bacias ou pelvis e recém-nascidos bonecos para explicar à senhora, principalmente quando está na fase ativa do trabalho de parto, como a criança vai encaixando dentro da bacia, que não é fácil, que aquilo tem na bacia, depende do bebê, depende se tem uma distócia de rotação, se não tem. Explicar isso para acalmar a mulher e tirar a ansiedade à parte das mulheres, porque às vezes querem que seja tudo muito rápido e como não sabemos não é bem assim, não é? Sim, nós temos um bonequinho desses, um recém-nascido tipo Neno, no nosso hospital, que já vive lá há muitos anos, e está sempre do mesmo tamanho, não cresce, e muitas vezes recorremos a esse bonequinho, ou para explicarmos às utentes, ou mesmo aos alunos do ensino clínico da especialidade, ou até aos médicos internos. E muitas vezes também desenvolvemos esse trabalho com as mulheres, fazendo alguns desenhos em folhas. Não temos propriamente uma bacia obstétrica daquelas que há, em formato de fibra ou isso. É uma ideia interessante. Mas acabamos por explicar com as nossas mãos, ou em desenho. Portanto, é um trabalho que nós desenvolvemos junto da utente. Muitas vezes já começa nos cuidados de saúde primária, ela já traz essa informação. É reforçada em algumas mulheres na urgência obstétrica, quando é vista pelo enfermeiro obstetra, o enfermeiro especialista em obstetrícia, e é feito o internamento, muitas vezes não passa sequer pela equipa médica, a maior parte das utentes que entram em trabalho de parto vão à triagem, o enfermeiro especialista faz o internamento e decide se a senhora vai deambular, se vai para o chuveiro, e explica todas estas alterações fisiológicas do trabalho de parto, discute com a utente, se ela tem plano de parto, discute logo aí o plano de parto, depois é dado novamente um reforço com o enfermeiro que acolhe no bloco de parto. Portanto, há um cuidado em divulgar esta informação, trabalhar esta informação com o utente a partir do momento em que ela chega até nós. Andreia. Sim, no nosso caso, nós temos uma bacia obstétrica. Nós temos um programa desenvolvido de preparação para o parto que tem essa componente. Portanto, a avaliação destas coisas de uma forma mais simples, com uma linguagem direta, mas que faz com que as pessoas entendam perfeitamente qual é o percurso que os fetos fazem e a importância desse percurso e a forma como ele é sinuoso e o trabalho que ele dá. E nós tentamos passar um bocadinho essa informação. A bacia obstétrica era de uma das nossas colegas, parte integrante da equipa, que faz preparação para o parto também, e que de forma muito amável cedeu aquele material didático para que nós pudéssemos instruir de uma forma um bocadinho mais visual, mais fácil de entender. Isso faz parte então dos materiais didáticos que nós temos ao nosso dispor no Centro Hospitalar da Póvoa. E uma questão, Andreia, o Bruno explicou como desenvolveu o projeto, como desenvolveram, primeiro foi uma equipa de 5 que foram à procura dos conhecimentos, depois esses 5 foram integrados e foram dando formação aos restantes membros da equipa. No vosso hospital, como foi isto de querer mudar as práticas ou como os profissionais, porque a tua explicação foi muito enriquecedora e tinha
muita informação, não é fácil explicar isto a uma equipa em 1 hora ou 2 horas. Isto depois, estes conhecimentos depois as pessoas têm que os aprender e depois colocar na prática, não é? Eu se calhar podia passar a palavra à minha superior hierárquica, que por acaso está aqui hoje presente e que se calhar até poderia ter uma palavra a dizer, mas eu acho que foi um crescimento de equipa, como um todo. Ninguém faz nada de muito bom sozinho. E eu acho que no Hospital da Póvoa foi assim, o crescimento foi em grupo. Mas eu acho que a enfermeira poderá se calhar explicar melhor do que eu. Não sei se a enfermeira Irene Obrigada, quer... Andreia. Não farei nada melhor do que tu, mas efetivamente a nossa filosofia foi semelhante. Portanto, há uma partilha, há uma forma de estar na nossa profissão. Quando os colegas fazem formação no exterior com peritos em determinadas áreas, depois replicam essa formação à restante equipa. Portanto, nós começamos isto, fomos fazendo, as colegas foram fazendo formação aqui, formação acolá e depois replicaram. E depois é assim, nós temos uma filosofia e uma forma de estar muito comum, muito igual. Portanto, também é preciso acreditar e é preciso querer mudar. E é preciso querer mudar. E nesse aspecto eu acho que a equipa quis mesmo mudar e oferece cuidados personalizados de acordo com o utente que tem consigo. Temos uma prática que é a prática da consulta multidisciplinar de plano de parto, que eu acho que já vi aqui algumas questões e que efetivamente ajuda muito a agilizar, conhecer as preferências daquele casal e depois, no momento da admissão, conhecermos o que é que aquele casal pretendeu e efetivamente negociou. Porque às vezes estas mulheres entram em trabalho de parto já numa fase ativa e muitas vezes nem sequer querem falar das suas preferências porque as trazem por escrito. Não sei se fui clara, se dei algum contributo importante. Sim, acho que foi suficientemente esclarecedor. Tenho aqui, Bruno, é uma pessoa que pergunta aqui também, em relação a uma distócia de ombros num parto verticalizado. Se existe um maior risco ou existe um menor risco? Existe um menor risco de distócia de ombros. Por si só, a bacia, pelo facto de estar fora de uma marquesa, tem uma capacidade de mobilidade muito maior, aumentando em cerca de 30%, transformando isto em centímetros, 2, 3 centímetros de diâmetro, o que permite que a distócia de ombros não ocorra. Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação à distócia de ombros. A distócia de ombros eu acho que é uma consequência da medicalização do parto. Eu tenho uma experiência muito grande de emergência médica, muitos anos a fazer viatura médica de emergência e reanimação, ao qual nós temos que atuar nos mais variados cenários, desde o parto até ao idoso, passando também pelo trauma, pela agressão, etc. E não foram poucos os partos que tive a oportunidade durante 16 anos de emergência médica de contactar no domicílio, em contexto de emergência médica, em que a maioria só fomos lá para fazer o transporte da mãe e do bebê para a unidade de saúde, só por questões burocráticas de registro do parto, registro do bebê, e foram muitos, desde bebés prematuros, desde bebés, podemos dizer, macrossómicos, com quase 5 quilos, e não ocorreram distócias de ombros. Não sei se foi sorte, se é uma coincidência, mas eu não sei até que ponto é que a distócia de ombros não é uma coisa provocada pela medicalização do parto, pela não mobilidade durante o trabalho de parto. Estas mulheres que têm os bebês em casa, para já não tem lá ninguém, nenhum profissional de saúde, a dizer quando é que é para fazer força, não é? Depois, normalmente, não se deitam. Ou estavam na casa de banho, sentadas na sanita, quando nós chegávamos, ou estavam no canto mais pequenino do quarto ou da sala, onde elas se sentiam mais protegidas, não é? Como qualquer mamífero a ter bebê. Portanto, e a maior parte já tinha tido bebê. Foram muito poucas aquelas em que tivemos que ajudar o parto
em casa ou na ambulância, portanto. Por isso, não sei até que ponto é que a distócia de ombros existe, se é algo que foi criado pelos profissionais de saúde, para mais uma vez sermos protagonistas de um procedimento. Por isso, por vezes poderá ser mais difícil um período explosivo, mas não sei se realmente existem as distócias de ombros. Eu não tenho registro, praticamente, nem nenhum de nós no hospital, de distócias de ombros. Algumas dificuldades no período explosivo, mais demorados, sim, mesmo no parto vertical, portanto, no banco, ou de pé, ou de cócoras. Mas é tranquilo, quem quiser pode avançar com segurança para o parto vertical e descansarem da distócia de ombros e da circular cervical, porque não vão ocorrer. Há aqui uma pessoa também pergunta como convenceram os obstetras e os pediatras para fazer este tipo de prática. Mas tu já deste uma dica dizendo que Opa, sabes que esses até nem foram os mais difíceis. Sim, mas tu já Esses disseste até aqui nem que foram os mais difíceis, porque eles não percebem nada de fisiologia do trabalho de parto, ou seja, o trabalho de parto fisiológico. Os obstetras e os pediatras e os médicos anestesistas, eles percebem de trabalho de parto com patologia, portanto não dominam o trabalho de parto fisiológico e por isso aí nós damos cartas nisso. Tivemos que os incluir, portanto, tivemos que os incluir lá no projeto de uma forma fictícia, a partir do momento em que se sentem incluídos, também já se sentem culpados, portanto vão colaborando e vão... Mas claro, foi uma tempestade. Tivemos mais dificuldade com alguns colegas. Confesso que com colegas enfermeiros é que foi os obstáculos foram mais com colegas enfermeiros, mas pronto, faz parte, não é? Também estamos todos ali mais à vontade uns com os outros e é normal essas reações, mas até foi tranquilo. Foi só uma questão de formarmos um grupo coeso. Tivemos a nossa chefe como líder desse grupo e isso é uma mais-valia, ter a chefia do serviço do nosso lado, dando-nos apoio e ajudando a implementar e discutindo com o diretor de serviço as mais-valias, não é? E um bom líder tem como objetivo não só a perfeição, mas a constante melhoria, e isso é uma característica da nossa chefia, que é a melhoria contínua no nosso serviço e envolvendo todos os profissionais de uma forma simpática e acabou por ser fácil essa implementação. concordo contigo quando dizes que é preciso um líder para motivar os elementos, porque uma pessoa motivada não rende mais. Tu tens um líder que puxa por los elementos e te dá confiança e te diz vai para frente e não sei o quê, é uma mais-valia para vocês implementar este tipo de práticas, não é? Há aqui outra colega que pergunta sobre a analgesia epidural. Como vocês fazem com estas grávidas que têm analgesia epidural? Andreia, dou-te um bocadinho a palavra, está bem? Sim. De facto, a nossa atuação não é muito diferente do que se tratasse de um parto fisiológico, digamos assim, em termos de mobilidade e de verticalidade ao longo do trabalho de parto e no segundo estadio de trabalho de parto, ou seja, não é por a utente ter um catéter que neste caso não poderá ter um parto no banco, ou de cócoras, ou de 4, ou de pé, como estas questões que o enfermeiro Bruno acabou por desenvolver um bocadinho mais na parte dele da apresentação. De facto, acho que em alguns contextos o que me parece é que também não é uniforme a forma como é administrada a analgesia epidural, ou seja, em alguns locais será por bolos, noutros será com recurso a uma seringa perfusora, neste caso uma perfusão contínua, portanto poderá limitar de alguma forma a mobilidade ou a sensibilidade ao nível dos membros inferiores das utentes. Então, eu acho que nós temos que, se calhar, tentar encontrar aqui um limiar terapêutico de alívio da dor, mas que permita ter essa sensibilidade e essa mobilidade para conseguirmos, ao fim e ao cabo, satisfazer aquilo que são as preferências das nossas utentes, que recorrem à analgesia epidural e, como é claro, acaba por ser uma analgesia segura, a mais segura que nós podemos oferecer durante o trabalho de parto. Portanto, temos é que conseguir oferecer a essas utentes o mesmo que oferecemos às outras utentes que não recorrem. Portanto, não há motivo para diferenciar os cuidados nesse ponto. Andrei, há aqui uma pessoa que pergunta também quantos toques durante o trabalho de parto, naquilo que tu falaste, quantos toques implica isto?
Isto é muito, muito variável. Eu não consigo dar uma resposta de são X. Porque se assim fosse, seria porque eu faria as coisas de forma rotineira. E aí eu calcularia o número de horas que teria o trabalho de parto e o número de horas pelo número de exames vaginais que eu faria, se isto fosse algo exato. Mas de facto não é assim que as coisas acontecem. Então nós temos trabalhos de parto com várias horas, mas nas quais apenas temos que realizar apenas 1 ou 2 exames vaginais. Outras vezes não utilizamos nenhum exame vaginal porque não é necessário. Então, isto depende de vários fatores. Neste caso, a avaliação tocológica inicial, quando da admissão da utente, poderá dar um dado importante e, portanto, se vamos imaginar que ela já entra com condições tocológicas na ordem dos 8 cm colo extinto, poderá não haver necessidade de mais nenhum exame tocológico, tratando-se de um parto fisiológico. São questões que são demasiado gerais para lhe conseguir dar uma resposta assim tão direto ao ponto. Quantos exames vaginais é que é necessário realizar? Não há uma resposta certa para isso. Acho que mais importante do que analisar o dado da condição tocológica, parece-me conseguirmos, enquanto enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, analisarmos outros dados que vão para além da dilatação e da extinção. Observar o comportamento do utente, a forma, a sonoridade de uma sala de partos. Portanto, isto são coisas do conhecimento muito experiencial. Mas eu não sei explicar por palavras, mas quando eu entro numa sala, eu sei que alguma coisa me diz que estamos perto de um período expulsivo e não necessito de um exame tocológico que eu confirmo muitas vezes. Então, eu acho que, embora isto possa parecer uma resposta demasiado romanceada, eu acho que nós precisamos desenvolver outros sentidos que vão para além daquilo que é possível examinar, que é, neste caso, o exame tocológico, que é isso que me perguntou o enfermeiro António. Concordo contigo, Andrea. Nunca há um número de toques. E só a mulher vai te dizer, e com as suas manifestações, com a sua... simplesmente pela face que ela tem, as expressões faciais, se ela está num período expulsivo, se ela tem muita dor, se tem pouca dor, para tu conseguires avaliar. Eu concordo contigo. Não há um número mágico, ou tens que tocar a mulher de 2, de 3 em 3. Não é bem assim. É tentar fazer os mínimos toques possíveis neste tipo de mulheres, só os necessários mesmo. E eu vi agora uma pergunta, permita-me, enfermeiro António, que é, sem toques, como é que adapta as posições à descida conforme descreveu? Eu acho que esta pergunta é na mousse. Eu acho que, de facto, nós precisamos falar disto, que é, se eu, de facto, tenho quase como um livro onde eu tenho tudo o que eu tenho que fazer de forma detalhada, eu agora, permita-me, não seria correto da minha parte dizer que eu agora tenho que aplicar isto a toda a gente. De facto, não é nada assim. Se eu tenho um utente à minha frente que me diz, eu preciso de me mover, eu preciso de me colocar cócoras, preciso de me colocar 4, eu não tenho que impor. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, aquilo que eu tentei mostrar foi uma linha orientadora de cuidado. Não necessito de o implementar a todas as pessoas. Muitas vezes eu tenho que deixar o processo fisiológico ocorrer por ele. E se eu necessitar de intervir, eu tenho um know-how que me permite saber que naqueles dados, perante aquelas situações, eu posso recorrer a X posição que tenho, lá está, subjacente àqueles conhecimentos que falamos. Mas eu não tenho que aplicar isto a toda a gente. Porque não é isto a enfermagem, é dar as melhores condições para que a natureza atue sobre o corpo. Isto aplica-se à enfermagem geral, não é só à saúde materna e obstétrica. E quando nós damos as melhores condições, dar a oportunidade a que a pessoa sinta o seu corpo e se mova como ela quiser, eu posso não ter que intervir absolutamente nada sobre aquilo que eu tive aqui durante 30 minutos a falar. Portanto, este conhecimento serve de linha orientadora quando eu precisar de intervir. Eu não preciso sempre. Não sei se Sim, falar. exatamente, isso é muito importante, André. Aliás, nós já temos que recorrer a estas técnicas quando for necessário intervir, porque naturalmente, se deixarmos a mulher deambular, deixarmos a mulher estar à vontade e sabermos esperar, ela vai fazer todos estes exercícios naturalmente, não é? Isto é uma coisa muito antiga, já a minha bisavó dizia que quando era para uma mulher ter bebê, mandavam fazer as limpezas. Isto não tinha nada a ver com as limpezas, não é? O índice de analfabetismo era enorme, não é? Tinha a ver com os movimentos que se faziam nas limpezas. Portanto, que hoje em dia nós fazemos já como se fosse uma receita ou uma recomendação, não é? Portanto, estas técnicas que tu apresentaste, não é? Estes posicionamentos, estes movimentos, poderemos recorrer a eles nas situações muito pontuais, não é? Não vamos estar aqui de X em X tempo a avaliar a mulher para ver se é uma posterior e então vamos levantar a perna esquerda ou fazer um movimento de translação. Não é nada disso, não é? Vamos deixar as coisas correr naturalmente
e, se for necessário atuarmos, temos conhecimento científico para facilitar e esgotar as hipóteses antes de se avançar para um parto instrumentalizado ou para uma cesariana. E é aqui que marcamos a diferença, porque fora isso é deixar estar a mulher, que ela naturalmente vai ter o seu bebê. É uma competência que nasceu com a mulher. Fantástica conseguir ter um bebê. Portanto, não precisamos quase de atuar, tá? Eu até tenho, não tenho aqui uma foto que uma vez tirei na brincadeira, que estava uma auxiliar que estava a fazer malha e eu fui-me sentar e disse: empresta-me a malha e tira uma fotografia enquanto eu estou aqui a fingir que estou à espera da senhora fazer o trabalho de parto. Pronto, é mesmo isto, é ciência de saber esperar. Mas temos que aprender nós a esperarmos, os utentes aprenderem também a esperar e todos os outros profissionais também saberem esperar. Muitas vezes não se espera, se a gente reparar. Reparem, um médico a colaborar numa dequitadura. Quantas placentas ficam retidas, quantas membranas fragmentadas numa dequitadura feita por um médico? São muitas, porque não esperam, não sabem esperar, não têm capacidade. Isso tem que ser uma competência desenvolvida pelo enfermeiro especialista, é saber esperar. Bem, não estou a ver aqui mais questões, não sei se alguém queira colocar aqui alguma questão para nós, para os nossos colegas. Atenção que eu estou a dizer isto dos médicos, nós não temos nada contra os médicos, temos formas diferentes de trabalhar, está bem? Não estamos em guerra com os médicos. Bruno, concordo contigo. Nós trabalhamos para o parto natural, parto utópico, e eles trabalham para o parto distóxico. Pronto, é um bocado assim, pronto, eles estão lá para resolver. Nós fazemos a parte fisiológica e eles fazem a parte patológica. Pronto, e é isso aí que mesmo que tem que ficar bem claro, não é? Dentro de um serviço é exatamente isso. Aliás, os próprios hospitais, as maternidades deviam ter uma zona onde pudesse ser respeitado estes espaços da mulher e dos profissionais de saúde, onde fosse só o chamado parto fisiológico. E quando já não tivéssemos hipótese de oferecer mais nada, então passaríamos para a área onde houvesse uma necessidade de uma intervenção médica gradual. Isso seria o ideal, não é? Bem, há pessoas que querem saber os rácios de enfermeiros utentes nos vossos hospitais. É uma pergunta, já vi a pergunta 2 ou 3 vezes. Acho que... Andréia. Portanto, nós temos 5 unidades para assistência em trabalho de parto e nós temos 2 enfermeiras especialistas que estão nesse local e temos uma enfermeira que poderá dar apoio e que está adscrita também à parte da urgência obstétrica. Ou seja, se eventualmente precisarmos de apoio, temos a quem solicitar esse apoio. Bom, nós em Almada temos, em termos de espaço físico, temos uma urgência obstétrica com um bloco operatório e recobro com 2 camas. Está um enfermeiro especialista em obstetrícia e um enfermeiro de cuidados gerais, normalmente, na urgência. E depois temos no bloco de partos uma sala com capacidade para 3 camas, para situações pontuais de inícios de trabalho de parto ou vigilâncias mais apertadas, que não possam ainda estar numa enfermaria. E depois temos 2 quartos, 4 quartos individuais para fases ativas do trabalho de parto, mais um recobro com capacidade para 2 camas e 2 blocos operatórios com capacidade para funcionarem em simultâneo. E temos 5 enfermeiros neste bloco de partos, mais 2 na urgência. Portanto, temos 7 enfermeiros na totalidade. Mas agora temos a parte da pandemia com o isolamento para os utentes com Covid, que são drenadas para nós. Há uma colega, Maria João, que questiona aqui sobre a monitorização interna que aparece nas fotografias. Perguntou o porquê e como fazem a monitorização cardiofetal no trabalho de parto. Como fazemos a monitorização cardiofetal? A monitorização cardiofetal num trabalho de parto depende do trabalho de parto, não é? Se for um trabalho de parto normal, sem intercorrências, podemos fazer de forma intermitente, podemos fazer com recurso ao CTG com fios e podemos fazer de forma CTG sem fios. Portanto, temos as 3 modalidades, tá? Depende, caso a caso, avaliamos e assim decidimos. A monitorização direta ou a monitorização interna é nas situações em que, durante o trabalho de parto,
houve alguma intercorrência em que não se conseguia uma monitorização adequada, então fecha a monitorização direta ou interna. Isso não é impeditivo de um parto vertical. Fica limitado, obviamente, ao comprimento do fio do CTG até à conexão com a monitorização interna, mas como viram no filme, é perfeitamente normal, mesmo com uma monitorização interna, um parto vertical, é perfeitamente, consegue-se uma monitorização, um parto vertical também com recurso à analgesia epidural. Claro que se a mulher tiver um bloqueio dos membros inferiores motor que comprometa a segurança, tem que ser avaliado caso a caso, não é? Não sei se respondi ou não à colega que colocou esta questão, mas... Provavelmente sim, ela não coloca aqui mais nada. E há aqui sim, ela diz que sim. uma colega que deixa aqui uma dica ou um reto aqui para a mesa do colégio. Pergunta se algum dia não existirá por parte da mesa do colégio uma possível ou eventual formação sobre estas práticas vinda da mesa do colégio. Posso responder. Efetivamente, a mesa do colégio tem tudo planeado. Aliás, já fizemos uma formação em Abrantes, mas, e sim, vamos fazer, só que apareceu o Covid, e o Covid obrigou-nos a efetivamente mudar os nossos planos. Mas sim, vamos fazer formação em todas as secções regionais sobre posições verticais para o trabalho de parto e técnicas não farmacológicas. Vamos fazer isso para todo o país. Precisamos é de mandar embora o Covid, mas está tudo planeado. Muito bem. Aqui uma colega que diz que devemos participar à ordem em todos os problemas das outras ordens. Sem conhecimento, não atuamos. Sim, eu acho que devem, quem não cumprir as dotações, deve participar à ordem dos enfermeiros, esse tipo de situações, para a ordem ter conhecimento e eventualmente fazer uma visita. Acho que sim, não sei. Enfermeira Irene, não sei, o que acha disto? Desculpa, distraí-me aqui um bocadinho, mas queria dizer duas coisas. Que essa formação é também para as regiões autónomas. Dizer que a Andreia, efetivamente, é do Centro Hospitalar da Póvoa e não de Famalicão. E havia outra questão que era, relativamente às denúncias. Sempre que o mesmo faz uma denúncia à ordem, relativamente a dotações, ou o que quer que seja, a mesa do colégio faz sempre uma visita em parceria com a secção regional dessa área. Portanto, fazemos uma visita in loco e vamos efetivamente avaliar e o colega que denuncia tem sempre a possibilidade de pedir o anonimato. Portanto, acho que a ordem oferece todas as condições para intervir nessa área. As dotações estão definidas, portanto, sempre que precisarem podem contactar a ordem. Mais alguma questão que queiram colocar? Então, aqui é uma colega que pergunta se tiverem duas grávidas em período expulsivo, como faz? Aonde? Nós em Almada não temos problema. Sim, eu acho que a pergunta deve ser, se calhar, mais para mim, por causa de eu ter dito que havia duas enfermeiras especialistas para, neste caso, as 5 unidades, mas sim, de facto, eu li essa pergunta e cada enfermeira especialista fica, então, com o utente que tem a seu cargo e, neste caso, temos a pessoa de suporte que é uma enfermeira especialista também, que neste caso dará apoio a cada uma, imaginando no pior dos cenários que temos 2 partos ao mesmo tempo, também temos a equipa médica que neste caso fará o apoio, portanto não há nenhum tipo de negligência por não haver pessoal suficiente para assistência ao nascimento, portanto é um momento, naquele momento, as pessoas que estiverem de serviço irão colaborar, sejam eles de grupo profissional médico, sejam enfermeiros de saúde materna. Posso interferir?
aquilo que diz as dotações seguras são para cada 1000 partos 2 esmos. Portanto, quando chegamos ali aos 1500 é suposto termos o terceiro. E de qualquer forma, nós fazemos sempre uma gestão, e eu acho nós, e aqui neste momento na qualidade de Presidente da Mesa do Colégio, a gestão das dotações deve ser feita de acordo com as necessidades, porque nós sabemos que a área da saúde materna é muito do sobe e desce. Há períodos em que temos efetivamente muitos partos, ainda não conseguimos justificar isso de forma científica, mas efetivamente há muitos picos, e nessa altura temos sempre disponibilidade, ou melhor, a instituição deve dar a disponibilidade ao enfermeiro gestor de forma a que ele possa reforçar as equipas. Às vezes difícil, e agora na qualidade gestora, é arranjar colegas com disponibilidade para virem trabalhar. Mas, efetivamente, as dotações seguras são, para cada 1000 partos, 2 esmos. Para cada consultório que está na admissão, meio esmo. Ou seja, no centro hospitalar, por exemplo, que é o nosso caso, temos 1200 partos, deveríamos ter 2 esmos e meio. Temos 3 em todos os turnos. E nas outras instituições deverá ser assim. São estas as orientações que damos. Ok. Penso que estamos no tempo, Portugal. Sim. Portugal não. Picon. Sim, não estou a ver aqui nenhuma questão a mais e por isso queria agradecer aos participantes, enfermeiro Bruno e enfermeira Andreia, por o vosso contributo. Continuamos que nos deem os bons contributos no futuro e estão convidados para participar em mais sessões destas. E volto a repetir, agradecer à enfermeira por me ter dado convite para participar e ser o moderador neste dia de hoje, o dia dos esmos. Obrigado e passo a palavra para a Presidente da Mesa do Colégio para encerrar este webinar. Obrigado. Muito obrigada, Picon. Começo por agradecer a todos os colegas que participaram neste webinar, principalmente aos preletores. Foi muito interessante, foi muito bom esta partilha e esperamos efetivamente surgiram até temas para nós efetivamente podermos repetir estas experiências. Não poderia terminar também sem agradecer às instituições dos nossos convidados, dos nossos estimados colegas esmos, nomeadamente à senhora enfermeira do Hospital Garcia Dorta, a senhora enfermeira Paula Realista, que para além de se ter disponibilizado a dispensar o enfermeiro Bruno, fez questão de salientar que estaria disponível para tudo que a mesa precisasse. Mando também um abraço à enfermeira Rosália, que também considero uma excelente líder. Também agradeço à enfermeira diretora do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, também pela disponibilidade que demonstra sempre ao ceder efetivamente as dispensas às colegas. E em jeito de conclusão, quero dizer-vos que ficou claro que os pressupostos a ter em consideração para fortalecer e apoiar a nossa estrutura profissional passa também pela determinação em oferecer uma experiência de parto positiva, com respeito e dignidade, com direito à escolha de um acompanhante, recorrendo à comunicação, portanto, com comunicação clara por parte da equipa de saúde, falámos também nisto, e oferta da mobilidade no trabalho de parto e a respeitar a escolha de parir, da posição para parir. Ser esmo é ter uma maneira diferente de estar na enfermagem, é ser uma ativista, defendendo valores, direitos e interesses por um bem maior, o respeito e a dignificação da experiência do parto. Não acham que juntos, esmos, mulheres, casais e escassos médicos obstetras, todos juntos, mudaríamos a forma de nascer? Como mensagem final, fortaleçam a parceria com as mulheres pela qualidade, pela valorização da individualidade de cada casal e procurem apoiar com a melhor informação científica, respeitando as opções que cada mulher sente serem as melhores para si, devolvendo assim a voz às mulheres. Desejo-vos que este último minutos deste dia sejam efetivamente uns minutos muito felizes, que vos tragam muita determinação para que o nosso amanhã seja para todos ainda melhor.
Feliz Dia dos Esmos. Todos os esmos contam, contamos com todos. Obrigada por estarem aqui conosco e orgulhosamente, esmos. Muito obrigada e foi um gosto estar com vocês. Obrigada a todos. Obrigado. Foi um Até à gosto. próxima. Obrigada a todos. Deus, boa noite, obrigado. Adeus, obrigado, boa noite. Obrigada. Parabéns a todos os esmos. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.